Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas aqui do canal Cantor da Mensagem. Eu estou hoje apresentando a vocês mais um vídeo do pastor Manuel Pontes de Freitas, nosso saudoso pastor Manuel Pontes de Freitas. Bom, às vezes você pergunta, você está usando a imagem do pastor Manuel, está utilizando o nome dele nos seus canais para promoção? Não, por favor, não pense isso. Eu falei com a irmã Maria Pontes e ela me cedeu material para fazer, entendeu? Para fazer esses vídeos. Então ela mesmo está cedendo material para a gente pôr aqui no meu canal. Então não pense que eu estou sem autorização, assim, sabe? Então a gente está colocando aqui para que vocês amenizem a saudade do pastor Manuel Pontes. É claro que a mensagem é muito importante, claro, pregado no dia 19 de maio de 2013. Vocês também vão curtir aí a apresentação de crianças, que eu nem vou falar aqui, assista que você vai ver qual foi as crianças que foram apresentadas nesse dia, entendeu? Então você aí que são os pais, eu não vou falar quem, né? Quero que vocês assistam e vejam as crianças foram apresentadas neste culto no dia 19 de maio de 2013. Outra coisa, gente, por favor, este vídeo não é para tirar o foco de você apertar o play e ouvir uma Umbrana, não é essa a intenção. Seria louco se tivesse a intenção, seria um louco, eu seria um louco, se eu botasse esse vídeo para tomar esse tempo. Não, eu quero que você assista os vídeos que eu coloco aqui, por favor, assista todos os vídeos, os hinos, todo o conteúdo, você pode assistir, está aqui para assistir, mas mesmo as mensagens não é para tomar o lugar de você ouvir o profeta. Por favor, nós estamos no tempo de apertar o play, ouvir a Umbrana, ouvir o profeta. Então nós vamos continuar todos os dias, todos os momentos que temos para continuar ouvindo o profeta, as fitas, que é um ministério importante para agora. Mas você também vai ter um tempinho para assistir. Se você não puder assistir todo o vídeo vai estar aqui no canal. Assiste uma parte, vai assistir outra, entendeu? Não precisa assistir tudo de uma vez, entendeu? Você assiste uma parte, depois assiste outra. Mas não, por favor, não é tirar o foco de ouvir uma Umbrana. Isso não é nenhum entendimento, pelo amor de Deus, nem passo perto da minha cabeça, nem do meu coração fazer uma coisa dessa. O que eu quero é que você, que conheceu o pastor Manuel como eu, congreguei 39 anos e 4 meses com ele, a gente ameniza essa saudade, né? Mas na verdade o nosso pastor hoje, tem gente que fala, meu pastor Manuel, não. Ele foi meu pastor até no dia 5 de julho de 2013, certo? A partir desse dia Deus preparou esse homem aqui, ó, para cuidar desse ministério, para cuidar da igreja de Curitiba e todo o campo aonde se estende o ministério da igreja de Curitiba, entendeu? É o pastor José dos Santos. Então ele é o homem que Deus confiou para prosseguir esta jornada, o ministério que ele havia confiado ao pastor Manuel Pontes de Freitas. Recolheu o pastor Manuel Pontes e colocou um outro no mesmo espírito, no mesmo propósito, para continuar este ministério. Estamos contentes porque Deus tem nos atendido e tem nos guardado até hoje no ministério aqui em Curitiba. O pastor Manuel deixou uma igreja posicionada e o pastor José está tocando o barco em frente. Gente, olhe pelo pastor José dos Santos, porque não é fácil, a luta dele não é fácil, não é fácil. A pedrada, bordoada, cacetada e paulada. O pastor Manuel Pontes recebia muitas críticas, bordoada, cacetada e paulada, porque ele pregava a mensagem da Umbrana sem tirar e sem pôr. O pastor José dos Santos também está levando cacetada e bordoada e tanta crítica, porque ele está apertando o play. Ele está de acordo com o quartel-general que é Jeffersonville. O irmão José Brana disse, aperte o play, ouça o profeta. O pastor José está fazendo, está passando isso para nós, para o povo. Vamos ouvir o profeta, vamos apertar o play. Mas sabe que isso aí tem um custo, não é de graça não, né? Todos que estão parando para ouvir o profeta não é de graça, você tem um preço a pagar aí. Então, mas vamos continuar apertando o play, ouvindo o profeta, e naqueles momentos que você tem outro tempo lá que você está à disposição, vamos ouvir o canal aqui do irmão Cícero, os hinos, né, o canal Cantor da Mensagem, vamos ouvir os hinos, vamos ouvir algumas dessas mensagens que eu estou trazendo aqui do pastor Manuel Pontes de Freitas. Eu creio que você vai ser abençoado ouvindo essas mensagens que a gente está colocando aqui nesse canal. Gente, Deus abençoe vocês e vamos agora ouvir esta mensagem
no dia 19 de maio de 2013. Vamos lá? Nós aproveitamos para saudar a todos vocês e também a nossa audiência invisível, que eu creio que estão muitos na internet e também no rádio. Eu creio que essa igreja manda um abraço, a saudação fraternal a todos, né? E estamos vindo de uma manhã muito abençoada aqui. Eu creio que aqueles que vieram podem dizer amém, né? Foi, a mensagem falou profundamente conosco. E aqueles que perderam, não estiveram em contato, perderam muito. Mas eu espero que o Espírito Santo prossiga nos abençoando, né? Nós vamos dedicar uma criança, irmão Wesley e da Rocha, a irmã Ana Paula, né? Está desejando apresentar o pequeno Rafael, que deve ser Rocha, né? Muito bem, então pode trazer, né? Nós vamos colocar em pé. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Aos pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Amém. Aqui temos a Bíblia, neste assunto, falando sobre Jesus, abençoando as crianças. E trazia-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então nós vamos hoje dedicar aqui o pequeno Rafael. Pode trazer. Temos também mais prenda aqui. Louvado seja Deus. Se trata do irmão Jurandir, sua esposa, Jurandir Nascendino, que pela graça de Deus, e a irmã Rosana, não é? Que estão apresentando a filha Rebeca. Muito bem. Curvemos as faces. Amém. Louvado seja Deus. Pai querido, nesse instante, unindo a nossa fé com esses pais e vindo aqui à casa do Senhor, vem devolver essa criança para o Senhor. E nós, como ministro do Evangelho, crendo que o Senhor conduz a vida humana, crendo que o Senhor é a proteção de todos que aqui vêm a esta terra, pedimos que o Senhor acompanhe o pequeno Rafael todos os dias da sua vida. E esses pais, dá-lhes a graça suficiente cada dia para levantar essa criança no ensino, doutrina, na palavra do Senhor. Dê-lhes sabedoria, Pai. E assim agora nós a devolvemos para uma vida de serviço e pedimos as bênçãos sobre ele, sobre seus pais. É no nome de Jesus Cristo que o devolvemos para uma vida de serviço, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória, glória. Vem Jesus. Então, mais uma Rebeca, não? Aleluia, que é tipo.
vamos dedicá-la, devolvê-la ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, sabendo que o Senhor é a proteção, é o que mantém a vida, então nós agora unimos a fé junto com esses pais, para, ó Deus, dizer: receba essa dedicação e abençoe esses pais na criação e faz que eles sejam sempre uma bênção na tua casa. E agora a pequena Rebeca, Senhor, que entra a vida, que o Senhor possa cuidar dela todos os dias. Ó Pai, faça dela, se houver uma manhã, uma bênção, que ela encontre o Senhor no novo nascimento, pois cremos que a vida está encomendada a Ti. Então, para uma vida de serviço, eu devolvo, junto com esses pais, a pequena Rebeca, em Teu nome e para o Teu louvor. Amém, Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vocês podem assentar. O irmão Joel Rocha e a irmã Raquel completaram 11 anos de casado e desejam uma oração nossa da igreja. Creio que vamos aproveitar. Eles podem vir à frente, não? É isso mesmo. O Joel, desde infância, a irmã também, na fé, e pela graça de Deus tem alguns rebentos, né? E agora estão gratos pelos 11 anos de casamento. Então nós vamos unir a fé com eles. Se vocês inclinassem as faces, nós oramos levantando a mão para eles e pedindo que Deus os abençoe e os proteja nesta vida presente, dando força e graça para o outro lado. Eterno Deus, nós reconhecemos a união que o Senhor faz, a proteção que o Senhor tem com aqueles que verdadeiramente vieram e foram unidos por Ti, pois o Senhor diz que aquele que o Senhor une não separa o homem. Olha Teus filhos, dê a eles graça, força, faz com que eles possam cada vez mais ser gratos e que nesta união que eles estão tendo, ó Deus, sejam sempre renovados seus votos e que aquela felicidade em Cristo esteja em seus corações. E nesse instante nós, ó Deus, oramos e os abençoamos e dizemos: receba a glória, Pai, por por esses 11 anos de feliz união. Seja com eles e os filhos da sua casa, em nome do Senhor Jesus, só para a Tua glória. Amém, meu Deus. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Muitos anos de vida, o Senhor te abençoe nesta data querida. Muitos anos de vida. Amém. Eu creio que nós estamos muito felizes de estar aqui na casa do Senhor, não é? Essa mensagem do nosso Elias é uma constante aprendizagem. E cada vez que vemos num culto alguma coisa nova, devemos levar. Eu espero que o Espírito Santo coloque na alma de vocês alguma coisa a mais, porque a mensagem é a Bíblia e ela se renova dia a dia, não é? Vamos colocar em pé, vamos ler a Bíblia, mas eu estou passando de alto aqui. Temos algumas pessoas que nos honram aí com a sua presença e nós queremos dizer que eles são bem-vindos. Temos aí a irmã Rafaela Cardoso. Por favor, levante a mão. Aí está ali uma jovem irmã, creio que o grupo aqui dá boas-vindas a ela, né? Deus te abençoe. Temos a irmã Maria Rosa e as filhas, por favor,
levantaria a mão aí, está ali atrás. Creio que nós ficamos honrados com elas aqui, né, irmãos? Também temos o nosso irmão Marcos Joel, que deve estar ainda aí. Aí está ali atrás. Deus te abençoe. Veio sozinho, não, dessa vez? Muito bem. Então, creio que nós, se houver alguém mais, nós dizemos: Deus vos abençoe. E todos se sintam em casa, porque estando na casa do Pai, né, os filhos se sentem bem-vindos. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia. Eu vou tomar a escritura de Salmo 103, quase que as repetições dos mesmos atos no livro de Isaías 53. Vamos ler aqui Salmo 103. O salmista diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém, Jesus. Vamos inclinar as faces e ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, vimos aqui na tua casa para ouvir de ti, Senhor. E nós sabemos que só o Senhor pode trazer vida à palavra e torná-la real para nós e fazer com que nós possamos usufruir dela e crescer nela e amadurecer e conhecer aquilo que o teu anjo nesta era tem trazido até nós, para que assim haja uma vida de crescimento, amadurecimento, ó Deus, uma vida que possa bendizer o teu santo nome. Pai, nós queremos pedir, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas faltas, olha-nos através do sangue, porque cremos que é o sangue a nossa vitória. Ajuda cada irmão nesta noite, cada irmã, saírem abençoados. E aqueles que estão ouvindo também sejam abençoados. Em teu nome e só para o teu louvor. Amém, meu Deus. Amém. Vocês podem assentar. Eu tenho em mãos essa mensagem intitulada Adoção, parte 5. Ou seja, a Ele ouvi. E nós vamos transmitir algumas coisas, e eu espero que os irmãos, as irmãs sejam abençoados na transmissão. Como lemos aqui, fala de cura física e cura espiritual. Eu creio que Isaías falou a mesma coisa. Ele diz que ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. E o salmista diz que é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. De maneira que este assunto de cura física e espiritual está em toda a Bíblia. A mesma Escritura que diz que Ele levou os nossos pecados, diz que Ele levou também sobre si, no madeiro, as nossas enfermidades. De maneira que um cristão, ele deve crer na obra completa do Calvário. Cura física e espiritual. Mas vamos ver alguma coisa aqui, o que o profeta nos diz. Ele diz que nós temos que estar sempre em expectativa. E então, quando você está em expectativa para ouvir de Deus, você receberá os resultados. Porque Deus sempre traz bênçãos após a sua palavra ser falada. Então, espero que vocês estejam aqui em expectativa pela palavra. Diz o mensageiro, porque é Deus quem cura os enfermos. Vem? Um homem não poderia curar um enfermo, porque isso não está no poder humano, curar um enfermo. Isso não está no poder dos médicos,
curar uma pessoa enferma. Um médico não pode curar um enfermo. Ele simplesmente socorre o doente. Deus cura todas as enfermidades. Aleluia. Vocês creem nisso? Então, muitas vezes nós dizemos, né? Eu recebi uma cura, o fulano de tal me curou. Não. O mensageiro diz que somente Jesus. É a sua fé, unida à fé de alguém, ou a sua fé que te cura. Porque é a fé que cura a pessoa. Então ele segue dizendo, o médico, ele pode ajustar o seu braço, se você o quebrou, ou serrar um lugar, se você cortou, ou remover um dente, se ele não está bom, ou extraí-lo, e extrair um apêndice, mas ele não pode curar o lugar de onde aquilo saiu. Cura é uma multiplicação de células que cresce e restabelece. E esta vida que faz aquilo é Deus, e Ele é vida. Então é assim que a cura é feita, é através da graça e da misericórdia de Deus. Então o irmão Brana diz no filme, né? Toda a cura vem de Deus. O corpo humano é tão estabelecido que Deus sabia que nós iríamos ter acidentes e sabia que nós nos cortaríamos e assim por diante. E um médico me disse, algum tempo atrás, eu creio que esta nova operação que eles têm para o coração, em que eles colocam estas válvulas de plástico no coração, quando ele tem sido corroído com febre reumática, mas eu não creio que haja outro lugar no seu corpo em que eles possam fazer isto. Somente naquele lugar que a válvula de plástico seria coberta pelo resto da artéria e do coração que a seguraria, assim prenderia. Em outro lugar em seu corpo, isso seria arrancado fora. Vê você? Deus sabia que aquela operação seria necessária. Vocês creem num Deus que conhece tudo? Ele sabe, né, a necessidade do corpo humano, ele sabe o que é que verdadeiramente poderia unir como uma válvula de plástico num coração, da adesão. É recebido, não é? Mas em outro lugar já não funciona. Então esse Deus, conhecendo tudo, ele já preparou a coisa, não é? Aleluia. Você não crê que Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que provê todas as coisas? Você corta a sua mão, corta a artéria em duas, em um cano de água. Se você desliga um cano de água em algum ponto da cidade, veja, alguma coisa tem que estourar em algum lugar. Isso voltará, mas Deus preparou isso de tal maneira para que então aquele sangue evite aquilo e siga em frente do mesmo modo. Se não fosse assim, ele voltaria para o seu coração e te mataria em um segundo. Se você alguma vez cortasse a veia, a mais simples, isto te mataria em um segundo. Mas Deus sabia que nós iríamos nos ferir, a nós mesmos e assim por diante, então Ele preparou nosso corpo com este propósito. Então agora devemos saber que tudo isto é a bondade de Deus. Como nosso gracioso irmão Oral Roberts empregou isto muito bem, Deus é um Deus bom, Ele certamente é bom. Além de bom, Ele é o quê? Misericordioso. Ele é misericórdia, Ele é bondade, Ele faz tudo, não é? Em prol do ser humano.
além de fazer uma máquina tão especial, né, que o ser humano é a máquina mais perfeita que existe na Terra, o bombear do coração e tudo, a corrente sanguínea e tudo mais. Além de tudo isto, ele já preparou de antemão, preparou nossos corpos para esse propósito, porque ele pensou em nós, ele pensou nos enfermos. Vocês creem que esse Deus está aqui para abençoar os enfermos? Ele cura os enfermos. E agora, nós sabemos que Ele é um bom Deus, mas não queremos descansar muito nisto. Recorde, Ele é um Deus de justiça também. Amém? Muitas vezes as pessoas não entendem que Deus é perfeito em três. Ele é perfeito em amor, poder e justiça. Vocês creem que assim é como Pai, Filho e Espírito Santo? Ele é amor, mas Ele também é poder. E Ele é justiça. E às vezes uns tomam Ele só por um lado. Deus é muito bom. Deus é bom e não tem que obedecer nada, não tem que sujeitar nada da palavra, não tem que crer, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom. Mas isto é uma parte da coisa. Deus é bom, mas Ele é justiça também. E nós queremos vir através do seu amor, da sua graça que é oferecida, e vir a Ele e provar que Ele realmente é bom em todas essas coisas. Ele é bom em tudo. Então diz o profeta, porque a sua santidade o faz justo, suas leis devem ser adequadas, seus requisitos. Então, se Ele é um bom Deus, Ele tem que ser bom. Muitas vezes nós confundimos com que seja bondade, nós confundimos com que seja simpatia, compaixão. Amém? Às vezes estamos tendo compaixão, bondade, e nós confundimos com que seja o amor mesmo. Não é? Confundimos e pensamos que é só isso aí. Observe isso só por um momento. Em compassivo. Quantos creem que Jesus Cristo era compassivo? Amém. Creem? Digo amém. Amém. Ora, Ele certamente o era. Agora, Ele desceu até o tanque de Betesda e lá em uma multidão, dizem que 2.000 faz uma multidão. Então lá havia uma multidão de pessoas aleijadas, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. E Jesus olhou através daquela multidão de pessoas, até que Ele encontrou um homem que era ele não era aleijado. E Ele disse, quando eu vou descer as águas no tanque, alguém passa diante de mim, na frente. Ele tinha esta enfermidade já por 38 anos. Aquilo não iria lhe matar. Aquilo estava dentro dele, talvez um tifo, ou um problema de próstata, ou algo. E ele estava deitado em um catre. E Jesus o curou e foi embora e deixou todo aquele grande grupo de pessoas ressecadas, mancas, aleijadas e cegas. Não é isso certo? E ainda teve compaixão, um Salvador compassivo. Ele era compassivo, mas ele também tem as obras dele predestinadas. E aquele era para ser era um predestinado a receber a cura divina. Ele deixou todos aqueles demais sem a cura e foi e curou um só. Às vezes nós pensamos, mas esse é Jesus compassivo? Esse é o Jesus bom? Esse é o Jesus amável? Cheio de simpatia?
Muitas vezes nós pensamos que tem que ser da nossa maneira, mas Ele faz tudo como lhe apraz. Ele faz tudo na hora certa e para quem Ele deseja. Você observou o que Ele disse quando eles lhe perguntaram a respeito disto no verso 19? Ele disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Compaixão é fazer a vontade de Deus. E isto é o que verdadeiros cristãos compassivos têm que fazer, a vontade de Deus. Às vezes nós não queremos, confundimos tudo, né? Do que misturamos e confundimos e pensamos que está bem, não é? Na nossa compaixão humana, no nosso propósito humano, mas nós temos que lembrar que existe um amor que é acima de tudo. E este amor, diz o profeta aqui, hoje nós misturamos tudo isto. Nós tentamos colocar o elemento humano nisto, como em amor, e nós tentamos usar o amor de Deus, como temos o amor humano. Você não poderia cair em amor com Deus como acontece com a sua esposa. Amém? É certo ou não? Não pode. É um amor diferente. É verdade ou não? Que o amor de Deus está mais elevado. Você não poderia cair em amor com Deus, ou como acontece com seu marido, ou namorado. São dois amores completamente diferentes. Como mesmo nas palavras gregas, elas são diferentes. Uma delas é chamado de fileu, ou filho. E este é o amor que você tem pela sua esposa. Essa espécie de amor te faria matar um homem por causa dela. Ciúme. Porém, o amor ágape, o qual é o amor de Deus, ao invés de matar o homem, isso te faria orar pela sua alma pecaminosa. Isto é certo. Isso é o quanto há de diferença. Amém? Amor divino e amor humano são duas coisas distintas. Penso eu que cada irmão quer agir também, ou acima de tudo, no amor divino. E isto é fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, você pelo o afeto, pela razão, pelo amor natural, filho, você pararia e ficaria ali em torno de uma filha, de um filho, em torno de alguém, e parece que quase não dorme, não consegue andar e não para. Mas quando você tem o amor divino, você sabe centralizar as coisas. Você vai ver que você tem que encomendar a Ele. Você tem que deixar nas mãos dEle. Tem coisas que competem a você, mas tem coisas que competem a Deus. E Ele faz na hora, no tempo acertado, na hora certa. Porque Ele é Deus. Vocês creem nisso? Ele não faz coisas fora de tempo, Ele faz tudo certinho. Nós é que fazemos o errado. Quando você tem o elemento humano misturado com o cristão, o elemento de Deus, então teremos simplesmente uma confusão disto, porque conhecemos somente através de polegadas, pés, milhas e assim sucessivamente, por onça, libras e tudo mais. Isso é tudo que sabemos, mas nós somos pessoas do tempo. Deus é eterno. Ele não tem polegadas, milhas, nem um ontem, nem uma manhã. É tudo eternidade com Ele. Vocês creem nisso? Ele vive, reina e governa na eternidade.
Porque Ele, além de ser Deus conosco, Ele é Pai da eternidade. Você já pensou isso? A eternidade, Ele ainda é Pai dela? Quantos de vocês creem que esse é o nosso Deus? Amém. E Ele é tão grande que Ele desceu até nós, na forma de Jesus Cristo, para morrer por nós. Você crê que Ele tomou a forma humana para morrer como homem a favor do homem? Amém. Foi. Então diz o mensageiro aqui, Deus é eterno. Ele não tem polegadas, milha, nem ontem, nem amanhã, é tudo eternidade com Ele. E tentamos trazer a grande, infinita mente de Deus até a nossa pequena, infinitamente. E, nós simplesmente ficamos confusos. Então, a melhor coisa a fazer é lermos a palavra, lembrar que a sua palavra não irá contradizer-se a si mesma. Quantos creem que essa mensagem não contradiz a si própria? Nem a mensagem, nem a Bíblia, porque a mensagem é a Bíblia revelada. Mas não da minha maneira, não da tua, não do teólogo, não do grande orador, mas ela é a palavra pelo Espírito Santo. Ela é a palavra por meio de um profeta. E quando você descobre que esta palavra não pode falhar, e você não está entendendo, você não compreende a palavra, às vezes, a mente infinita de Deus, e então não tente trazê-la a seu próprio pensamento. Amém? Vamos crer, somente ler e aceitar. Diz o profeta. Então a melhor coisa a fazer é ler a sua palavra e lembrar que a sua palavra não irá contradizer-se a si mesma. Eu tenho estado no ministério por 31 anos e tenho oferecido todo tipo de ordenado por 1 ano para qualquer um que pudesse me mostrar uma escritura que contradiga a outra e que não pudesse estar de acordo com a palavra de Deus. Isto é certo. Quando as pessoas lhe disserem que a palavra de Deus contradiz a si mesma, você lhe diga que elas não sabem do que estão falando. Amém? Agora, ele não vai aceitar um teólogo, um grande mestre, um chefe religioso que já tem tudo formado na sua mente, a denominação, o sistema de anos e anos, não é? Uma tradição religiosa, ele não vai aceitar isto, mas o escolhido vai aceitar. Deus não contradiz, sua palavra muito menos. Vocês creem? Então você diga a eles que eles não sabem do que estão falando. Deus escreveu isso em enigma e em parábola, para que então ele pudesse esconder isso dos olhos dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. Os tais aprenderiam. E Jesus agradeceu por fazer isso. Não é isso correto? Ora, você não apanha isso como se estivesse lendo um jornal. É a revelação espiritual. É a revelação. Aqueles que estão interessados em aprender. Agora, você nunca aprenderá isso através de uma escola bíblica. Você nunca aprenderá isso através de teologia. Isso tem que ser conhecido por revelação. Vocês creem? Não, nenhuma escola vai te trazer o conhecimento disto. É a revelação. E quem traz a revelação é o Espírito Santo. Por meio de quem? De um profeta. Vocês creem? Toda revelação vem do Espírito Santo por meio do canal que ele prometeu. Porque na Bíblia, e todo plano de salvação está na Bíblia, e a salvação é baseada sobre a revelação de Jesus Cristo.
Você sabe disso. Quando ele desceu da montanha, ele disse: quem diz os homens ser o filho do homem? Alguns deles disseram: tu és Elias, Moisés e um dos profetas, e assim por diante. E ele disse: mas quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu tu revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Há muitas portas de inferno. Você leia na Bíblia, creio que é Provérbio, Eclesiastes, capítulo 5, 4, por ali, fala que a casa da mulher adúltera, né, são caminhos do inferno. Vocês creem? Portas do, melhor dizendo, porta do inferno. E mulher na Bíblia, você sabe o que ela representa. Quantos creem que representa a igreja? Amém. Vem tudo quanto é porta do inferno, mas não vai abalar o eleito. Amém. Quando Deus descer essa mensagem à tua alma, o diabo fica selado fora. Amém. Você crê? Amém. Não tem demônios que vai tirar. Aleluia, Jesus. É isto mesmo. Agora, a Igreja Católica Romana diz que ele estava falando de Pedro, que significa pedrinha. Se aquilo é assim, ele apostatou imediatamente após aquilo, não é verdade? Quantos se lembra que Pedro confessou e ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Vocês creem que foi o Pai que o revelou? Amém. Mas para provar que ainda não era ali onde a verdadeira revelação seria selada, seria no Pentecoste, então ele permitiu Pedro negá-lo. Ele apostatou, ele negou, ele falou, até o diabo falou através dele. Vocês se lembram? Um apóstolo. Vocês estão captando? Um homem chamado por Deus, mas Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque ele estava querendo ir à frente. Então veja que ele apostatou, ele caiu logo em seguida, diante de uma criada, diante daqueles soldados. Eu nem o conheço. Por 3 vezes. Vocês estão captando? Por isso eu estava dizendo que enquanto a revelação estiver na cabeça e não desceu, não foi selada lá dentro, ou pode ser dada pelo Espírito Santo, a pessoa pode mudar. Ela vai para cá, vai para lá, não é? Todo mundo tem a palavra, todo mundo crê na palavra, mas quando você descobre a verdade, que aquela palavra desce à tua alma, então acabou. Você não pode mais andar variando, andar para lá e para cá. Você agora é um cristão firme na rocha da vera. Você se estabelece na palavra do dia. Mas caso contrário, vai fazer o que fez Pedro antes do Pentecoste. Mas quando o Espírito Santo desce na alma, aí o inimigo não pode mais te alcançar. Ele se apostatou imediatamente após aquilo. Então vemos que tipo de igreja nós seríamos. Então vem a igreja protestante e diz que ele construiu a si mesmo, que ele construiu a igreja, né, sobre si mesmo. Agora, se você observar, isto não foi sobre ele próprio. A pedra, não. Isto foi sobre a revelação espiritual dele mesmo, que foi dada a Pedro. Amém. Vocês creem que a revelação é mais além que simplesmente dizer eu creio em Cristo? Todo mundo crê em Cristo, todo mundo crê em Jesus. Sou por Jesus, né? Aí fora, pregadores dizem eu sou por Jesus.
É só Jesus, só Jesus, só Jesus, e ele nem sabe o que é Jesus. Quantos de vocês creem que Jesus é a palavra revelada? Jesus é a palavra hoje. Ele não é aquele Jesus mental de 2000 anos atrás. É um Jesus ressurreto, revelando-se nas eras da igreja, chegando até nós na máxima revelação aqui no fim da era. Vocês creem nessas coisas? Mas eu sou por Jesus. É como se estivesse falando contra o profeta, e que o profeta não está na Bíblia, não está na profético, e eles vêm e tentam levar as pessoas, e pessoas novas vão atrás disto. Mas quando você é um predestinado, escolhido, você vai descobrir que tudo isso está no programa de Deus. As eras, os profetas, os mensageiros, tudo são atributos de Deus. Cada filho de Deus nas eras era um atributo de Deus. Você é um atributo de Deus. Por isso é que você vem à mensagem. Você só pode vir se foi dado lá, se estava na economia de Deus. Se antes da fundação do mundo Deus te viu lá, você virá. Porque Jesus disse: ninguém pode vir a mim sem que primeiramente tenha sido dado por meu Pai. Vocês creem? Você estava na mente de Deus. Então agora você é um atributo de Deus expresso. Crendo, recebendo a palavra do dia. Não mais palavra de outra era, do tempo de Moisés, de Elias, de Jeremias, a época de Lutero, Wesley e dos pentecostais. Hoje você está na palavra da hora, porque Deus te revelou. Isso aí não é para todo mundo, não. Isso é para quem Deus destinou. Bem, não vamos entrar muito, mas isto é a verdade. Sobre a revelação espiritual dele mesmo, que foi dada a Pedro. Na mensagem Revelação de Jesus Cristo, irmão Brana diz que não é a revelação da pessoa de Jesus Cristo, mas a revelação desta pessoa nas eras subsequentes. Amém? Em cada era. E ele diz que nós precisamos orar por revelação mais do que qualquer coisa que nós precisamos. Que quando você ora e pede, Deus vai te conceder, porque se há um fundo clamando, há outro para responder. A mesma coisa aconteceu no jardim do Éden. Como sabia Adão, como sabia Abel que era um cordeiro ao invés de frutos do campo? Revelação espiritual, você vê? Sempre tem sido uma revelação espiritual. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixe-me dizer-lhes isto nesta noite, cristãos. É aí aonde muitos cristãos fracassaram em ver a mensagem de Deus. É aí onde muitas pessoas não conseguem entender as verdades. A Bíblia se torna um enigma para eles. Alguém me disse, não muito tempo atrás, um grande homem, ele disse: João deve ter comido alguma, creio eu, alguma pimenta vermelha ou algo, que teve um pesadelo na ilha chamada Patmos. Eu disse: que vergonha, é um sacrilégio dizer tal coisa contra a palavra de Deus. Eu disse: cada pedacinho é o verdadeiro plano inadulterado de Deus. Porém, é simplesmente colocando a si mesmo no Espírito de Deus e deixando que Ele revele isto a você. Ele revelará isto aos bebês, os quais aprenderão. E quando chegamos a uma posição em que confessamos que não sabemos nada e simplesmente deixamos o seu Espírito fazer a sua vontade através de nós,
então Ele nos ensinará. Mas quando sabemos muito, Ele não pode nos ensinar. Então não podemos chegar a lugar nenhum. Amém? Quanto mais sabe em si mesmo, pior. Mas quando você esvazia, Deus te enche. Quando você retira da frente, Ele entra. É a graça, irmãos. Eu já vou indo para o encerramento. É uma pena que temos que encerrar aqui. Agora eu vou saltar para o parágrafo 38 da mensagem a Ele ouvir, e já nós vamos ir para o final. Aleluia. Vocês creem que quando Deus vai fazer algo grande, Ele prepara, Ele faz algo espiritual? O profeta diz que é assim. Ele sempre dá um testemunho daquilo. Ele sempre dá um testemunho. Eu estou tão contente hoje porque podemos olhar antes da vinda de nosso Senhor e vermos as testemunhas de sua aparição, vendo os sinais na igreja da aproximação do Senhor Jesus Cristo, vendo palavra por palavra se cumprindo, mesmo o último sinal que era para ser dado à igreja antes da aparição do Senhor Jesus, está trabalhando na igreja agora mesmo, a última coisa. Vocês creem que a última coisa é um profeta? Quantos creem que é o último sinal? Não, irmãos, a última coisa é a igreja, é um oitavo, é um sucessor, é um Elias, é um Eliseu, é um grande homem que interpreta a mensagem. Deus tenha misericórdia e nos livre desses espíritos. Este é o último sinal. Ele já está trabalhando no meio da igreja. Recorde o que ele disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Observe o que os pecadores estavam fazendo em Sodoma. Veja o que o anjo do Senhor fez quando ele desceu para testemunhar disto. Observe o que os 3 anjos fizeram. Todos os 3. Veja o mundo hoje em seu pecado. Veja a igreja hoje em sua condição como Ló. Veja a igreja escolhida tendo seus problemas como Abraão tinha. Vocês se lembram que Abraão tinha muitos problemas? Não com a sua fé. Quantos creem que Abraão não tinha problema nenhum com a sua fé? Amém. Mas tinha os críticos, tinha os zombadores. Ô Pai das nações, homem, você que diz que vai ter um filho nessa idade, havia muita crítica, muita zombaria, havia muitas coisas e também outras coisas mais para testá-lo. E a mesma coisa é com a igreja noiva neste dia. Então diz o profeta, veja a igreja hoje em sua condição, veja a igreja escolhida, tendo seus problemas como Abraão tinha. Homem ou mulher hoje que tenta viver para Deus, tem que lutar para seguir adiante. Você tem que marchar para frente, para o reino de Deus. Amém? Amém? Não é fácil, não. Não é só chegar e dizer, eu creio em Jesus. Eu tomo o seu nome no ato batismal. Você tem que prosseguir adiante. Você tem que avançar. Você tem que estar disposto a ir por todo o caminho, por toda a palavra. Você está entendendo? É uma pena, mas vamos olhar para isso. Observe lá embaixo, estava o pecador. Observe o que era o pecador. Homens se corromperam de tal maneira até não terem mais o uso comum de suas esposas. Observe o mundo hoje. Tanto pecado que tem movido lentamente para dentro da igreja, da nação,
até ficar minada pelo pecado. Correto. Vocês estão captando? Está cheio disso, pelas igrejas afora, pelos grupos afora, pessoas que vivem qualquer classe de vida, pecado e mais pecado, e não só ver adultérios, mas essas partes todas, né? Pessoas efeminadas, pessoas, mulheres lésbicas e tantos espíritos, e tem se arrastado, diz o profeta, tem vindo para dentro da igreja e da nação. É o que Jesus diz que iria acontecer. Eu sei que isso soa de um modo antiquado. Um ministro me chamou, não muito tempo atrás, à parte, e ele disse: irmão Brana, você sabe por que o seu ministério não é o maior ministério da América hoje? Eu disse: não me importa o que ele seja na América, eu desejo saber o que ele é no livro do céu. Aleluia, Jesus! Glorificado seja Deus. Glória a Deus por isto. Lá em cima é o que é lá. Ele disse: eu vou te dizer, é porque você repreende as pessoas de uma maneira, de uma certa maneira, disse, você os repreende, e isto os fere. Não é? Às vezes machuca, não é? Quando vai falar sobre roupas, cabelos, mulheres usando shorts e tantas coisas, em praias, nudismo e tanta coisa mais, e vocês sabem, e os homens vivendo qualquer classe de vida, isso fere, isso machuca, não é? Machuca as pessoas, e elas que estão dispostas, não é? A dar uma mão para Deus e outra, não é? Para o mundo, então elas vão saindo de mansinho, não é? E vão embora. Mas eu creio que aqui há um povo que tem vindo como indivíduo e recebido a revelação e quer viver a palavra. A palavra dada pelo anjo da era. Disse: se você simplesmente parar de fazer isto, irmão Brana, então, disse ele, o seu ministério cresceria, e assim sucessivamente. Eu disse: Senhor, deixe-me lhe dizer algo. Quando isso chegar a um lugar que eu tenha de me comprometer na palavra de Deus, então eu pararei e deixarei o campo e deixarei que Deus chame alguém para cuidar deles. Como pode você ficar quieto? Se você vai ser honesto, seja honesto. Mostre-me em qualquer era, mostre-me. Eu disse: você me chama de um profeta. Eu não chamo, vocês mesmo disse aquilo. Foi você quem disse isto. Então, se o Senhor me unge para algo, então como eu poderia ficar quieto? Como poderia você ficar? Alguém tem que clamar contra isto, correto? Amém, irmãos? Já estamos indo para o final. Deus é capaz de levantar das pedras filhos a Abraão, mas devemos ser honestos e dizer a verdade a respeito disto. Você observou? Certamente, o ministério na América não faz nada como faz no estrangeiro. Certamente que não, porque a América é um território queimado. Ela está arrasada, simplesmente revolvida de um lado para o outro. E Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar, e nela vem de tudo, tudo apanha. Às vezes apanhava camarão, vinha serpente, lagartixa, sapos e peixes, e às vezes você não apanhava nada, a não ser uma rede cheia de lagartixa e sapo. Todos os peixes já estavam ali. Então nós simplesmente marcamos até que o último eleito seja marcado, e então Jesus virá. Amém.
Aleluia. Vocês creem nisso, irmão? Tem que marcá-los. Não é? Até o último eleito, essa mensagem, ela é para marcar até o último eleito. Quando o último eleito entrar, for marcado, Jesus virá. Aleluia. Como sabemos quem são eles? Você simplesmente lança, como sabemos, lança o evangelho naquilo e o puxa. Isto é porque eu venho ouvir os meus irmãos de pé numa esquina, em algum lugar, e jogo a rede neles e estendo o meu ministério e os puxo. Aí estão eles, irmãos. O que é isto? Agora, esse é um território queimado. Observou você lá atrás, quando pela primeira vez eu vim até aqui, em Oregon, as pessoas vinham de todos os lados. Uma multidão de milhares e milhares. Era bom. Eu simplesmente seguia orando pelos enfermos. Porém, quando eu voltei e comecei a expor a verdade, expor o evangelho, muitos rejeitaram. Compare isso com os dias passados, com o nosso Senhor Jesus, quando Ele esteve curando os enfermos e aflitos. Muitas pessoas vinham até Ele. Quando Ele alimentou 5.000, muitas pessoas vieram. Mas quando Ele começou a estabelecer-lhes e dizer-lhes a verdade, o que aconteceu? Todos eles começaram a rejeitar. Até mesmo 70 voltaram atrás. E Ele disse aos discípulos: vocês não querem ir também? E Pedro fez essa afirmação. Pedro fez essa afirmação em grandes palavras e disse: para onde iremos nós, Senhor? Vê? Agora, aquilo não parou com os seus milagres. Ele seguiu em frente. Poucos dias após aquilo, ele abriu os olhos de um cego que não tinha nem mesmo globo ocular naquela cavidade. Seus milagres cresceram, porém as multidões diminuíram e ele se tornou menos popular até que eles o crucificaram na cruz. E se temos o mesmo Espírito de Deus, isso será exatamente da mesma maneira, porque o Espírito de Deus é o mesmo. E as pessoas permanecem as mesmas. Isto é correto. Vocês creem? O alfa é o ômega. O primeiro ministério e o último são o mesmo. Por causa do mesmo Espírito de Cristo. Vocês creem que esse ministério é Jesus em um profeta? Não que ele seja Jesus. Ele não é Jesus. Ele diz que nasceu de Ela Brana. Jesus nasceu de uma virgem. Mas ele diz que se você não crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em todos os detalhes, menos o corpo físico, és uma semente de discrepância. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a ser uma semente eleita. Vocês estão felizes com a palavra? Vamos colocar em pé. Louvado seja Deus. Vocês creem que Ele está aqui para nos ajudar? Tem alguém que tenha necessidade e você precisa de ajuda espiritual? Em primeiro lugar, para a alma. Eu gostaria, nesse instante, se tem algum irmão ou irmã, ou pessoas de fora que querem hoje começar a servir o Senhor melhor nesta mensagem e quer a graça na sua vida, quer a força do Senhor, permaneça com a mão levantada aí. São muitos que querem. Muito bem, pode abaixar as suas mãos um pouquinho. Eu quero saber, tem alguma vida que entrou aqui e quer hoje entregar seu corpo, sua alma, tudo ao Senhor Jesus Cristo? Levante a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.
muitas vidas. Os outros, levante as mãos, vamos orar. Eterno Deus, nesse instante, sabendo que essas vidas são preciosas, são almas, Senhor, que vale mais do que o mundo todo, nós pedimos ajuda a este irmão, ajuda essa irmã, aumenta a fé de cada um, ó Deus, deixa ele ser curado em primeiro lugar na alma, Senhor, que esta palavra venha fazer uma limpeza em seus corações, purifica, Senhor, santifica, faz que eles creiam em Teu nome e siga adiante, mediante o batismo, mediante também, ó Deus, a santificação, os passos sucessivos, ó Deus, novo nascimento, crescimento, amadurecimento. Deus, salva Teus filhos desta era maligna, Senhor. Ajuda a nós, ajuda Teus filhos. Nesta noite, algumas irmãs e irmãos levantaram suas mãos, querem renovação, querem força. Deus, tire a força da fraqueza. Eu repreendo o inimigo e ordeno a bênção. Senhor, Tu és poderoso para desfazer as obras de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, que cada um receba no lado espiritual a bênção que ele veio buscar. Nós precisamos de renovação, de orar, clamar, ó Deus, jejuar, viver uma vida consagrada, uma vida rendida, Senhor. Nós, ó Deus, queremos que o Senhor nos ajude nisto. Ajuda Teus filhos. E agora, Pai Santo, nós também vamos orar agora pelos enfermos. Deus, sabemos que o Senhor morreu por esses dois propósitos, tanto a cura física como espiritual. E nesta hora, Senhor, há mãos que se levantam e estão aqui crendo, e há irmãos e irmãs que creem junto com eles. Pai, que eles possam orar um pelo outro agora. Se possível, ó Deus, esse irmão, essa irmã que crê, coloque as mãos um sobre o outro, para que assim o Teu nome seja glorificado. Ó Pai, nós repreendemos o poder das trevas, enfermidade física, enfermidade mental, psíquica, nervosa, todo demônio saia dessas vidas. Pai, que esta seja uma noite que o Senhor acompanhe esta palavra com cura divina, com sinais, Pai, com as maravilhas de Jesus ressuscitado. Faça algo a favor de cada membro do Teu corpo e deixa eles viver esta palavra. Então a cura divina é garantida, Pai. Nós pedimos Tuas bênçãos em Teu nome e para a Tua glória. Ó Deus, aqui está também essa chave representativa de um veículo. Olha, Senhor, proteja e sustenta o motorista, e também o veículo seja protegido contra as obras do inimigo. Pai, dê as bênçãos que cada um precisa, em Teu nome e só para o Teu louvor. Amém, meu Deus, e amém. Vocês podem se assentar, irmãos. Vamos passar à parte final. Temos aqui um pedido, a irmã Terezinha, né, deseja cantar um louvor, é isso, né, irmã Terezinha? Então nós vamos ouvi-la, em seguida os avisos, que sempre há um hino que sela as bênçãos da palavra, não é? Deus abençoe. Um ser eterno é sem princípios e sem fim. Assim é Deus, meu eterno Elohim. Na sua imagem e semelhança me criou, e para um reino eterno me predestinou.
na sua imagem e semelhança me criou, e para um reino eterno me predestinou. Desde o princípio eu estava com o Senhor, quando em espírito em seu reino de amor eu vi o meu Senhor criar então a luz, pois sobre as águas caminhava com Jesus. Eu vi o meu Senhor criar então a luz, pois sobre as águas caminhava com Jesus. E ao romper da alva cada manhã vinham os filhos de Deus render louvores. Eu vi o meu Senhor brilhando em sua luz, pois sobre as águas caminhava com Jesus. Eu vi o meu Senhor brilhando em sua luz, pois sobre as águas caminhava com Jesus. Hoje eu prossigo caminhando com Jesus, para mostrar ao mundo sua luz. Veio em mim morar e em breve vou ao lar, pois vim de Deus e para Deus vou retornar. Veio em mim morar e em breve vou ao lar, pois sou eterno e aqui não vou ficar. Vou pedir ao irmão Estevão, né, orar aqui conosco. Vamos colocar em pé e despedindo assim a reunião. Creio que vocês podem dizer aos ouvintes, aqueles que estão na internet, um Deus lhes abençoe. Amém. Nosso amado e querido Salvador, que palavra tremenda, Pai, o Senhor tem nos enviado, Pai. Ó Pai, indignos somos, Senhor, e merecedores, Pai. Ajuda nós, Pai, a dar valor a isso, Senhor Jesus. Há uma palavra, Pai, tão poderosa, Pai. Graças te damos, Pai, porque cada irmão aqui presente, Pai, tem ouvido, ó Pai, aquele grito da mãe águia, ó Pai, chamando os seus filhos, Pai. Tirando, Pai, das organizações. Muito obrigado por isso, Senhor Jesus. Ó Pai, o mundo tem passado por alto, ó Pai, mas o Senhor tem nos predestinado para tamanha mensagem, ó Pai Celestial. Muito obrigado, ó Pai Celestial. Ó Pai, como ouvimos hoje, Pai, cada dia é um aprendizado novo para nós, Senhor Jesus. Ó Pai, à medida que aprendemos, ó Pai, a nossa responsabilidade como filhos e filhas do Senhor tem aumentado, ó Pai. Ajuda nós, Pai, a obedecer essa palavra, Senhor Jesus. Ó Pai Celestial, dá graça a cada irmão, Pai, dá graça a cada irmã, Senhor. Livra todos os seus filhos deste desânimo, Pai, desânimo, Senhor, que muitas vezes tenta se abater sobre nós, ó Pai Celestial.
Pai, que Satanás fique bem longe de nós, ó Pai Celestial. Que ajuda-nos, ó Pai Celestial, dando-nos força, ó Pai Celestial, dando-nos garra, ó Pai Celestial. Que possamos ser uma luz neste mundo, ó Pai Celestial. Ó Pai, ajuda cada irmão, cada irmã no testemunho, Senhor Jesus. Ó Pai Celestial, que as pessoas possam ver que somos diferentes, ó Pai Celestial. Obrigado por tamanha mensagem, Pai, por essa palavra, Pai, porque ela realmente veio de encontro, Senhor, às nossas necessidades, Pai. Ó Pai, agora pedimos que o Senhor sela essas bênçãos, Pai, em nosso coração, Pai, e prepara-nos, ó Pai, para as lutas que virão durante a semana, Pai Celestial. Ó Pai Celestial, abençoa o nosso pastor onde quer que ele for, ó Pai, que ele possa sempre, ó Pai, estar nessa humildade, ó Pai Celestial, e que o Senhor continue, ó Pai, sempre usando, ó Pai Celestial, dessa maneira tão poderosa, Pai Celestial. Pai, sela em nosso coração essa bênção, ó Pai Celestial, e abençoe, Pai, as gravações da voz de Deus, ó Pai Celestial, ó Pai, todos os seus filhos, ó Pai, ao redor da terra, ó Pai Celestial. E fica conosco em nós, é que pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E leve cada filho e cada filha, Pai, em segurança, ó Pai, guardando e protegendo, ó Pai, de acidentes nas estradas, ó Pai, e de tudo, ó Pai, que possa nos prejudicar, ó Pai. E fica conosco, ó Pai, e se houver um amanhã, prepara-nos para que possamos estar na sua casa, ó Pai, louvando e bendizendo o seu nome, ó Pai. É o que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus.